irmãos, hoje nós vamos concluir o estudo da carta de Paulo aos Gálatas, que nós lemos refletindo sobre a graça que liberta. Ao chegar aqui ao final da carta, Paulo está enfatizando as suas palavras. Ele diz assim: veja com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho, como está no versículo 11. Os Gálatas, eles estavam abandonando o Evangelho. Eles estavam substituindo o Evangelho por um outro Evangelho que não é o Evangelho. E isso, meus irmãos, estava acontecendo por causa da influência dos falsos mestres que estavam conseguindo enfeitiçar os Gálatas. É assim que Paulo diz, vendendo a ideia de que a prática da lei tornaria os Gálatas justificados diante de Deus. E o que Paulo diz aos Gálatas é que de nada adianta a prática de atos de aparente espiritualidade para ser aceito e para ser justificado diante de Deus. A prática de determinados ritos não é capaz de responder às inquietações da nossa alma, que anseia por tentar compreender o sentido dessa existência. Por isso, Paulo ele está dizendo com letras grandes: não adianta, isso não funciona. As respostas não estão na imposição de um estilo de vida ou na prática de determinados ritos. A verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. A verdadeira liberdade está em se submeter, por mais paradoxal que isso possa parecer. Nós somos livres quando nós nos sujeitamos ao gracioso senhorio de Cristo. E esta foi uma das primeiras coisas que eu aprendi aqui na Redê. Eu me lembro assim com muita clareza quando o pastor Ivênio, com toda aquela veemência da sua pregação, ele nos ensinava que na vida nós somos livres apenas para escolher a qual Senhor nós queremos servir. O Deus verdadeiro, que nos conduz por um caminho de liberdade, ou os falsos deuses, que nos mantêm oprimidos e na escravidão. Quando nós entendemos que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, o que acontece é que o medo ele vai desaparecendo, a cobiça não tem mais sentido, a ambição vai embora e a hipocrisia, que é essa tendência que nós temos de usar máscaras, que nos permitem estar diante dos outros disfarçados. Quando isso se vai, é aberto um espaço novo, o espaço da nova criatura. A porta da prisão se abre, o mar se abre e nós temos a oportunidade de seguir em frente, porque a liberdade foi encontrada e o pecador, agora livre, reconciliado com Deus, está andando no Espírito. O pecador, libertado da prisão, ele encontra a bênção e se torna uma bênção, porque agora Deus usa esta pessoa para abençoar o mundo. Olha, meus irmãos, qualquer tentativa de obstruir essa verdade, de obscurecer esse entendimento, não é evangelho. Então não se trata de opor um evangelho verdadeiro a um evangelho falso. Só existe um evangelho, o evangelho verdadeiro, que se opõe ao que não é evangelho. E a essência desse evangelho verdadeiro é que o homem ele não é justificado por obras da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus, como vemos em Gálatas 2,16. Então, vamos diferenciar aí esses dois lados, o lado da liberdade e o lado da escravidão. De um lado da liberdade está o verdadeiro evangelho. Do outro lado, nenhum evangelho. Do lado de cá, a graça e a fé. Do outro lado, a lei
e as obras da lei. De um lado, o espírito, do outro lado, a carne. De um lado, o fruto do espírito, o amor, do outro lado, os frutos da carne. De um lado está a nova criatura, do outro lado, a vida em escravidão. Em Gálatas, Paulo está demonstrando que esse modo de vida, baseado na escravidão, baseado na glória de si mesmo, na aparência, na hipocrisia, esse era o modo de viver dos falsos mestres. E Paulo, então, ele apresenta a sua própria vida como um contraponto a esse modo de viver sugerido aí pelos falsos mestres. No lugar da glória de si mesmo, que é a vida desejada e ensinada pelos falsos mestres, Paulo apresenta a cruz de Cristo. Porque a graça divina é que Deus entregou Cristo para morrer na cruz. Ainda que isso possa parecer para muitas pessoas uma grande loucura. O que Paulo está enfatizando é que o mundo que tenta classificar o ser humano a partir daquilo que se apresenta exteriormente, circuncisos ou incircuncisos, esse mundo deve ser superado por um outro paradigma, o paradigma da cruz, que nos faz novas criaturas a partir da fé e do amor. O texto de Paulo nos diz: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Você consegue entender isso, meu irmão? Você consegue perceber que o que realmente importa é que nós sejamos novas criaturas? Deus quer fazer de nós, de mim, de você, novas criaturas. E essa não é e nem pode ser uma afirmação teológica somente. Essa é a vontade de Deus. E essa vontade impacta a minha vida e a sua vida também. De que maneira isso impacta o modo como nós vivemos? De que modo isso está impactando a percepção que eu tenho de mim mesmo e a percepção que eu tenho do outro? Como isso é impactado por essa mensagem? Paulo, ele deixou para nós algumas respostas aqui nesse último capítulo, capítulo 6 da sua carta. Paulo, ele nos fez enxergar a diferença entre a vida na lei e a vida segundo a fé. Ele nos apresentou a vida que busca a satisfação dos desejos da carne e por isso reproduz as obras da carne. E ele falou também sobre a vida pelo Espírito, a vida que gera o fruto do Espírito. E aqui, agora, nesse último capítulo, Paulo vai nos mostrar duas dimensões da nossa vida que são afetadas e na prática por essa nova vida em Cristo. E embora Paulo esteja falando para os leitores do seu tempo, a quem ele dirigiu a carta, se nós entendemos esse pano de fundo da graça que liberta, desse chamado para a liberdade, nós podemos perceber que essa carta ela é muito atual e que, como os Gálatas, nós temos muito que aprender hoje também sobre a graça que liberta. São duas dimensões, tá? E a primeira dimensão é que a nova criatura, ela experimenta uma nova percepção de si mesmo. E nós podemos perceber essa primeira dimensão logo nos primeiros versículos aqui do capítulo 6. Paulo, ele começa o capítulo ensinando como os irmãos devem agir diante de um outro irmão que tenha sido surpreendido em pecado. Ele está se opondo ao modo de viver dos falsos mestres, onde a vida é marcada pela presunção, pela provocação uns dos outros, pelo julgamento crítico, julgamento ácido uns dos outros. E quando Paulo nos ensina
que nós devemos agir com mansidão diante de alguém que foi surpreendido em algum pecado, ele destaca que nós devemos nos cuidar também, para que também nós não sejamos tentados, pois precisamos reconhecer a nossa fragilidade e a realidade de que o pecado também habita em nós. Nós temos que ser sinceros, meus irmãos. Quem é de nós que pode olhar para si mesmo e se achar? Quem é de nós que pode se comparar com o outro e achar que é melhor que o outro? Paulo nos diz que quem se considera alguma coisa está vivendo na dimensão do auto-engano, está enganando a si mesmo. Como ele diz aqui no versículo 3, ele diz assim: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quando os falsos mestres tentavam impor as regras do judaísmo aos novos cristãos, eles não estavam diante de um dilema religioso. No fundo, os falsos mestres, eles estavam querendo causar uma boa impressão sobre eles mesmos e assim eles poderem se gabar, se gloriar nas suas próprias regras. Na verdade, o que eles desejavam era aprovação, reconhecimento por terem feito mais seguidores. Mas a glória de si mesmo é o oposto da glória da cruz de Cristo. É interessante como Paulo diz que, por meio da cruz de Cristo, o mundo foi crucificado para ele e ele para o mundo. Essa é uma palavra muito forte de Paulo. Por meio da cruz, o mundo foi crucificado para ele e ele para o mundo. É como um diagnóstico de Paulo para a doença dos falsos mestres, a doença que estava contaminando os Gálatas. E aqui ele está nos ensinando qual o remédio para essa enfermidade espiritual. E esse remédio é a cruz de Cristo. Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que a cruz é loucura para o mundo, mas para nós que estamos sendo salvos, a cruz ela é o poder de Deus. Experimenta isso agora na sua casa, faça aí agora. Contemple a cruz, neste momento, agora, em pensamento mesmo. O que você está vendo diante da cruz? Os judeus viam vergonha, porque morrer na cruz era uma desonra, né, para o judeu. Os gentios, eles consideravam a cruz uma loucura, né? Como é que alguém pode se entregar e se entregar desta maneira na cruz? Mas para você, o que a cruz significa? E para mim, o que ela significa senão uma prova desse amor infinito de Deus? Na vergonha e na morte e agonia de Jesus Cristo, nós somos justificados diante de Deus. Então, qual de nós pode se gloriar? Como é que eu posso me achar superior a alguém? Como é que eu posso me considerar mais do que alguém, sem que eu esteja enganando a mim mesmo? Quando eu tenho uma percepção adequada sobre mim mesmo, quando eu não vivo me enganando a partir desta perspectiva equivocada dos falsos mestres que tentavam impor aos Gálatas essa visão, o que resulta disso, dessa nova visão, é acolhimento, é seguir juntos, é se apoiar. E aqui a gente vê no texto a segunda dimensão da graça que liberta, que é a dimensão do próximo. A nova criatura, ela não somente tem uma percepção adequada de si mesmo, mas a nova criatura é alguém que entende a dimensão do próximo, onde nós podemos experimentar relacionamentos que são baseados na generosidade. Então, eu não julgo meu irmão
mesmo quando eu o surpreendo pecando. Eu busco restaurar o meu irmão com mansidão. O Tim Keller, ele diz que essa palavra, que foi traduzida aqui nas nossas versões como restaurar, que essa palavra significa colocar um osso no lugar. Você já teve a oportunidade de ver uma pessoa com um osso fora do lugar? Por exemplo, alguém que deslocou um ombro, por exemplo? A restauração dessa pessoa vai trazer muita dor, mas ela é o único modo de curar a dor. A dor só passa se o osso for colocado no lugar. Quando a restauração ela se dá de modo certo, a pessoa experimenta cura. Outra ideia interessante que está aqui no texto de Gálatas 6 é uma comparação. Paulo compara a vida cristã com uma propriedade rural. É dessa imagem da vida cristã que nós podemos aprender também muitas verdades. Um princípio universal, por exemplo, o que o homem semear, isso também colherá, conforme está aqui no versículo 7. Não se enganem, Paulo vai dizer. Pensar disso é zombar de Deus. A gente colhe o que a gente planta. Então, Paulo vai dizer que na vida nós podemos plantar ou semear de duas maneiras. Nós podemos semear para a carne, que é quando nós deixamos essa nossa velha natureza se expressar, e quando nós semeamos aqui no campo da carne, nós colhemos destruição, e nós podemos semear também para o espírito, que é quando se expressa em nós a nova criatura, e quando nós semeamos no espírito, nós colhemos vida eterna. Então, a diferença entre os dois campos está no tipo de colheita. No campo da carne, nós colhemos destruição. E no campo do espírito, nós colhemos a vida eterna. Os falsos mestres são autocentrados, vivem na perspectiva de si mesmos, semeando aqui, no campo da carne. A nova criatura, ela entende que a bênção do Senhor derramada em mim me faz andar pelo mundo, abençoando, sendo bênção na vida do outro, porque senão eu estou querendo experimentar um Deus utilitário, um Deus que está a serviço de mim mesmo, um Deus que serve para atender as minhas expectativas, os meus desejos. A nova criatura semeia no campo do Espírito. Eu não estou querendo dizer que você não pode levar as suas petições, os seus pedidos a Deus. Isso é bíblico, né? Paulo, lá em Filipenses, ele nos ensina, inclusive, que nós devemos levar as nossas petições a Deus. O que eu estou dizendo é que essa bênção de Deus sobre mim, sobre você, essa bênção vertical, quando ela é derramada em nós, ela tem que derramar em direção ao próximo, no sentido horizontal. E há um momento, de lançar as sementes. Nesse texto, Paulo diz que nós devemos semear, como está aqui no versículo 10, enquanto tivermos oportunidade. E essa oportunidade, meus irmãos, ela é a necessidade do próximo. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Paulo fala de fazer o bem para aqueles que são da família da fé, está aqui no texto, mas ele diz que nós devemos fazer o bem a todos. E ele está enfatizando o que ele já tinha afirmado lá no capítulo 2, quando ele nos contou que quando foi reconhecido como apóstolo dos gentios, os apóstolos Pedro, Tiago e João pediram a ele, Paulo, que ele não se esquecesse dos pobres. Façamos o bem a todos.
E aí você pode perguntar a Deus: Senhor, quem está incluído nessa lista? Minha família está nessa lista? E Deus vai responder: sim, seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos estão nessa lista. E aí você pergunta: mas são todos mesmo, Deus? E Deus responde para você: claro, são todos. Mas, Senhor, qualquer um. É, meu filho, exatamente. Qualquer um. E aí você pergunta: mas, Senhor, até os meus inimigos, Senhor? E Deus responde com uma pergunta para você: qual é a parte do todos que você ainda não entendeu, meu filho? Que parte você não entendeu? Nós não devemos vencer o mal com o bem? Então, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer; se ele tiver sede, dele de beber. Com os olhos da nova criatura, nós perdemos essa dimensão do cristianismo utilitário. O cristianismo que nos leva, em muitas situações, a usar o outro. E a nova criatura, ela serve. A nova criatura, ela opera na dimensão da doação. A nova criatura doa e no tempo próprio colherá, se não desanimar. Nova criatura semeia no campo do Espírito. A nova criatura serve enquanto tem oportunidade. E a oportunidade é a necessidade do próximo. Entendo que o texto nos apresenta também a perspectiva da partilha espiritual, daqueles que repartem alimento espiritual e não somente alimento material. Veja aí na sua Bíblia o que diz o versículo 6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Olha, meus irmãos, eu quero terminar falando sobre essa característica humana que nós temos de dividir as coisas. O nosso pensamento é bipolar, né? A gente enxerga a realidade, talvez por uma característica do nosso raciocínio. A gente enxerga a vida dentro de conceitos de bem, de mal, de circuncisos, de incircuncisos. Mas o Evangelho, ele coloca essas questões no lugar. E quando eu digo isso, eu não estou falando somente do conhecimento do Evangelho, da teoria do Evangelho, mas do Evangelho que se traduz em algo prático em nossa vida, que nos traz novas dimensões para a nossa vida. Isso não é uma construção teórica, não é uma construção da teologia, e também não é algo só vertical, que nos faz crer que basta que a gente receba aquilo que vem do alto, sem que esse Evangelho também não esteja expresso na dimensão horizontal, na direção do próximo. O Evangelho é um poder que nos reconcilia com Deus. O Evangelho, ele nos faz novas criaturas. E isso se expressa nessa percepção adequada de nós mesmos. Não somos melhores do que ninguém. E isso se expressa na nossa reconciliação com o próximo, na restauração do próximo com mansidão, no respeito, no diálogo que substitui as relações marcadas por interesses pessoais, pela dominação do outro, pela inveja do outro. É uma mudança nas dimensões da nossa vida, que substitui essa dominação pela conciliação. Não basta que isso apenas seja aprendido ou que seja entendido
pela minha razão, pela racionalidade. O Evangelho, ele deve se tornar uma maneira de viver, uma maneira que substitui a destruição pela vida, o interesse individual pelos processos coletivos e que considera o outro o nosso próximo e que elimina os conflitos, porque afinal de contas, nós somos novas criaturas. Graças te dou, Pai, pelo ensinamento que vem da sua palavra e por Jesus Cristo, seu Filho, que nos reconciliou com o Senhor e com os nossos irmãos. Amém.